Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos, vocês que são ouvintes desse canal, vocês que têm uma alegria imensa de assistir essa palavra do Senhor. Meus irmãos, pedimos a graça de Deus para vencer as lutas nos últimos dias, o qual estamos enfrentando nessas passagens terríveis de carnaval, as notícias que chocam o mundo, chocam o Brasil, mas nada disso é temido pelo servo ou serva de Deus, que sabe quem é o comandante da história e da natureza da terra, que é Deus, né? Sabemos que Deus, a sua promessa é que os que confiam nele, nós vemos as conversas que surge por aí fora, de alguém que não teme, não reverencia, não conhece, ouve falar, mas os seus ouvidos são fechados, seu entendimento da palavra. E nesse momento, glória a Deus nas alturas. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui, no livro de Esdras, no seu capítulo 4, que nos fala, o título da leitura é A Opressão Enfrentada. Então, quer dizer, meus irmãos, nos últimos dias que estamos vivendo, o que é que estamos vendo e ouvindo e passando? Opressão. Opressão de um lado, opressão do outro. Se você olhar para um lado tem, para o outro tem, para frente tem. Se virar para trás, você vê também que vem correndo atrás de você a opressão. Mas quando você levanta os olhos para o céu, de lá vem o quê? O socorro contra as opressão da terra. Porque o inimigo das nossas almas, que é o diabo mesmo, né? Não tem outro não. O inimigo do homem não é o ser humano, é o capeta. O ser humano, você vai, conversa, perdoa, ele perdoa também, acabou. Mas para o inimigo não tem perdão. Para o inimigo, para o diabo não tem reconciliação. Então, louvado seja Deus. A palavra nos diz aqui no capítulo 4 de Esdras, o seu versículo de 1 ao 3, ouvindo, pois, os adversários de Judá, Benjamim, que eu voltava do cativeiro, edificar o templo ao Senhor Deus de Israel. Chegaram-se Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhe: deixa-nos edificar convosco, porque vos buscaremos a vosso Deus, como também lhe já sacrifiquemos desde o dia de Esar, Adão, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém, Zorobabel disse aos outros chefes dos países de Israel, disseram: não convém que nos vos edifique casa ao nosso Deus. Aleluia, não convém. Mas nós sozinhos edificamos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Aquela nação queria se reunir para ter uma comunhão, para edificar a casa para Deus, para dar sacrifício, mas estava ordenado, estava ordenado por Deus, para que ninguém tocasse a mão, não ser aqueles homens que estavam ordenados por Deus para edificar a casa. A decisão de recusar a oferta do samaritano para que ele fosse permitido ajudar na reconstrução do templo não deve ser encarada como fôssemos preconceito ou arrogância, nem mesmo como se eles ofendesse a ideia de que a salvação era exclusiva para os judeus. O que esta recusa realmente revela era a decisão que os filhos ou os líderes judeus haviam tomado de não cair outra vez no erro dos seus antepassados, que lhes custava 70 anos de cativeiro. Então o pedido deles para fazer aquela reconstrução, aquela comunhão,
era para não cair nenhum revanche, nenhum sofrimento de novo, nenhum cativeiro que lhe custava 70 anos, era um cativeiro de sofrimento ali para o povo judeu. Aleluia. O samaritano que ocupava o retorno do exército de Israel era uma mistura de arames ou arameus da Síria e Mesopotâmia com os israelitas. Era uma mistura terrível que estava ali, né? Os arameus, os mesopotâmios e os assírios, junto com os israelitas. Louvado seja Deus. Que foram superados na invasão assíria, cuja religião era uma Sibione, dos rituais pagãos, com o culto a Yeshua. O exílio babilônico ensina aos judeus que a união do santo com os profanos resulta em infidelidade a Deus e em sua direção. Então, a comunhão entre o santo e o profano não agrada a Deus em momento algum. Louvado seja Deus. O santo, o exílio babilônico ensina aos judeus que a união dos santos com o profano resulta em infidelidade a Deus e em sua descrença. Eles estavam decididos a não cair no mesmo erro dos seus antepassados, ainda que a oferta do samaritano pudesse permanecer tardia diante do grande desafio que tinha pela frente. Baseado nessa decisão, precisamos nos lembrar que a profissão de fé não é critério único para a nossa associação. Corremos o risco de cair na falácia de que os fins justificarão os meios, mas às vezes somos tentados a nós confirmar com o mundo na intenção de exercer influência sobre pessoas mundanas que queremos conduzir a Cristo. Contudo, aquilo que pode parecer vantajoso seguramente redunda em prejuízo espiritual. Alguns podem até nos julgar fantástico, preconceituoso, mas a videira cristã não compromete seus princípios com aliança que possa ou passa a desvalorizar o caminho. Meus amados, adiante de uma palavra poderosa de Deus, glória a Deus, Esdras estava ordenado por Deus para edificar os muros de Jerusalém. Enquanto não fizesse a vontade de Deus, ali se apareciam nações, povos, tribos, línguas, querendo fazer uma aliança com ele. Até parecia uma aliança satisfatória. Parecia uma aliança de edificação, mas ele não aceitava. Ele não aceitava porque ele estava em uma direção de Deus tão grande, que ele não podia aceitar aquelas alianças daquele povo que vinha de outras remotas nações rebeldes, adorando outros deuses. E naquele momento queriam ludibriar a mente de Esdras para que Esdras desse a oportunidade para eles permanecer ali naquela aliança com ele para ajudar a edificar os muros. De repente, quem aparece? Tobias e Sambalate, os destruidores de uma paz. E ali quiseram botar a mão na obra e Esdras não aceitou. E ali isso começou a conturbar as pessoas, e até que um dia Deus usou Esdras e disse que até ali a mão do Senhor tinha abençoado ele. E ele não ia aceitar que ninguém colocasse a mão aonde Deus não mandou, unicamente mandou ele. Ali teve que fugir.
aqueles homens, os Tobias, os Sanbalates, que até hoje tem, para querer destruir tua fé, minha fé, para querer tirar o temor de Deus no nosso coração, para desfazer naquilo que Deus prometeu em nossas vidas, para desfazer. Ali quiseram dizer para Esdras que Esdras não era um crente verdadeiro, que Esdras não temia Deus. E hoje é diferente? Não. Alguém olha na minha cara e diz, não acho que você é crente, não. Eu falo, tu não acha não, né? Não é tu que acha, é eu que acho. Não é tu que sente, é eu que sente. Não é tu que é, eu que sou. Eu sou serva do Deus poderoso. O Deus que usou Esdras na construção dos muros de Jerusalém. Eu sou uma escolhida do Pai. Não para me aparecer, ou para dizer algum fantoche, ou aparecer com alguma coisa parecendo que é e não é. Paulo disse, eu sou o que sou, e ninguém pode dizer que eu não sou. Então, essa ousadia de Deus, de dizer eu sou o que sou, eu tenho, porque eu aceitei não a vida, eu não aceitei a vida, eu aceitei o dono da vida. Aleluia! E o dono da vida é esse Deus, que não aceita mistura no seu reino. Seu reino é santo, eterno e poderoso. No seu reino não entra bagagem estranha, não entra sujeira, não entra adorador de ídolo, não entra, a não ser que renove a aliança com ele, aceitando o Filho dele como único e suficiente Salvador. Porque se entrasse, eu não precisaria aceitar Jesus, porque eu era afinco, adoradora de ídolo, de imagem de barro, me prostrava e rezava para ela. E a palavra do Senhor, o Senhor disse, eu não escuto a tua oração. Eu não tenho como escutar a tua oração. E na verdade, todas as orações que eu fiz perante as imagens de escultura foram para o ralo. Oração depois que eu renunciei ao pecado, que eu aceitei o Filho de Deus como Salvador, que eu me converti a Deus, que eu deixei os ídolos, eu joguei por terra a idolatria e aceitei o único Deus, dono da vida. Esse sim eu posso dizer. Eu louvo e agradeço a Deus pela sua benignidade e bondade. É o Deus que nos sustenta, meus irmãos. Não tem outro não, é Ele mesmo. A paz do Senhor para todos. Tenha um bom dia na graça. Se inscreva no canal Mãos Ungidas por graça, misericórdia e bondade tua, meu irmão. Em nome de Jesus. Tá bom?